Boa tarde a todos. Meu nome é Eliezer, sou analista da Secretaria de Fazenda, economista. Estou como chefe da unidade de pesquisa econômica e, de antemão, quero parabenizar todos os colegas servidores que apresentaram aqui, que estão desempenhando por trás o desenvolvimento desses indicadores, que a gente lembra. Final de 2020 chegou essa demanda lá na Cefaz. Olha, temos que alterar a composição do IPM aqui e vamos fazer um estudo junto com o Banco Mundial para ver como que vai ficar os critérios a partir da emenda 108. E foram muitas reuniões, muitas indas e vindas, muitos indicadores que foram propostos, até que, enfim, um dia eu cheguei, não, tem um outro pessoal que é especializado nisso, né, que é o pessoal da CEPLAG, que tem uma coordenadoria que trata especialmente de indicadores. Eu falei, não, nós temos que chamar eles para debater o assunto também. E assim, em meados de 2021, a CEPLAG passou a compor esses grupos de discussão, e até que finalmente foi o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, né, votado a Lei Complementar 746, e então cada secretaria assumiu ali o indicador da sua área, né? E hoje a gente está vendo que está muito bem desenvolvido, está avançando bem. É um trabalho que ainda está em construção, né? E por último, né, vai ficar aqui o indicador que ele distribui a menor parte do bolo da receita. Hoje, o IPM hoje está em torno de 5 bilhões e 100 aproximadamente, então 2% vai dar aí 103, 105 milhões de reais. Só que é um dos indicadores mais complexos de fazer, que vai dar bastante trabalho para vocês, não necessariamente para nós. Ele vai dar bastante trabalho para vocês, porque ele exige a coleta de bastante dados, e nós vamos estar apresentando aqui um esboço de como será construído esse indicador. Ele ainda está em construção. Temos aqui uma primeira proposta, né? O decreto 647, de 29 de dezembro, trouxe um desenho desses indicadores. Eu vou mostrar aqui na tela, só aguardando o colega aqui colocar para apresentação. Abre para mim, por favor, o PDF que veio junto do decreto. Então, vamos passar aqui a apresentação. Não, eu quero a água para. Acho que amplia mais. Não precisa pôr em tela inteira, não. Isso, assim. Obrigado. Vai dando uma rolada aí para mim. Eu vou pedir para ele ir rolando o decreto, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler, mas do Diário Oficial do dia 29 de dezembro, o decreto 647/2023. Pode ir passando aí só para eles dar uma olhada na quantidade de fórmulas, para deixar vocês um pouco assustados, mas depois eu vou traduzir essa linguagem, simplificar para vocês não ficar com medo tanto assim, não. Pode ir passando, só aí mostra o cálculo do IMEA, o esforço de arrecadação, né, como que se calcula o esforço de arrecadação total e os parciais. Pode passar. Os pesos para o GESA, que é um indicador que a gente está propondo. Como que se calcula o GESA, né, a normalização desse grau de estruturação. E, por último, a diferença do esforço de arrecadação, como que a gente vai chegar entre um ano e outro. Tá? Pode fechar isso aí e voltar na apresentação. Eu vou ficar um pouquinho aqui mais atrás para eu não ficar de costa para vocês. Pode passar, que essa é só a capa, né?
Aqui eu vou passar rapidamente, que todos já apresentaram como que era o IPM, como que vai ficar, então pode ir passando essa parte aí, todo mundo já sabe disso, pode ir. É, rapidamente, pode ir passando aí como que vai ficar, como são os critérios dos novos indicadores, só voltando um pouquinho ali. Então, o IMEA, ele é o critério que vai distribuir 2%, né, o esforço de arrecadação, a partir do ano de 2026, o IPM de 2025, com dados do ano de 2024. Então, a partir do ano de 2025, ele entra no cálculo para distribuir o dinheiro de 2026. Próximo. Pode ir. Pode passar tudo. Isso. É, todos também já passaram aqui, né? A Lei Complementar 746, ela trouxe esses indicadores novos, né? Essa reforma no critério de distribuição do IPM. É, o artigo 2º, parágrafo 4º, ele insere o IMEA como um dos critérios para ser utilizado, né? Distribuir 2% da receita do IPM, com base nos resultados de 2027 e os dados, o cálculo feito no ano 2025, para repassar o dinheiro em 26. E um preciosismo aqui, né? A lei, a Assembleia achou por bem indicar o setor que eu trabalho lá para fazer o cálculo. Deixaram isso na lei complementar, então não vai ser muito fácil de sair, não. O decreto 1514, ainda estava em formação, né? Ele estabeleceu, ele regulamentou a Lei 746 e estabeleceu alguns passos, né? Um dos compromissos nossos era, até o dia 30 de 6 de 2023, apresentar ali uma minuta de decreto com a metodologia desse indicador. O que foi alcançado, né, com o decreto 647, foi publicado no dia 28 de 12 de 2023, que trouxe ali a alteração do 1514, entre outros indicadores, ele trouxe a proposta do IMEA, que é o indicador que vamos conhecer a seguir. Próximo. O decreto 647, ele traz ainda algumas informações que eu julguei importante colocar aqui, como que vai ser e onde vai ser obtido os dados. No parágrafo, no artigo 6º, ele fala sobre o grau de estruturação do sistema de arrecadação. Eu vou mais para frente falar sobre isso, mas o que, que é esse grau de estruturação do sistema de arrecadação, que a gente chamou de GESA? É como se fosse uma fotografia do como está estruturado o sistema de fiscalização do município. Então, a gente vai pedir dados que nos permitam olhar e entender a estrutura do sistema de fiscalização. No parágrafo 2º do artigo 6º, ele diz que esses quesitos eles serão levantados e disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado até dia 30 de abril de cada ano, considerando a posição do sistema fiscal do município no ano anterior, no exercício anterior. O artigo 13 também fala que a gente vai pegar as variáveis para calcular a arrecadação potencial, obter essas informações junto ao Tribunal de Contas. E, por último, no artigo 14, ele diz que incumbe ao município enviar as informações ao TCE anualmente no prazo referido por aquele órgão. Ou seja, as informações que nós necessitaremos para calcular o índice de esforço de arrecadação, os municípios deverão informar ao Tribunal de Contas do Estado. Nós estamos trabalhando junto com o Tribunal de Contas do Estado para viabilizar o formato de como serão coletadas as informações e muito em breve o próprio tribunal se encarregará de anunciar para vocês como que serão feita o acesso e a coleta dessas informações. E ali tem uma penalização para quem não enviar as informações no prazo fixado,
o cálculo dele naquele ano, ele vai ter nota zero, né? Vai ficar zerado o indicador e, consequentemente, ele vai perder receita. Próximo. O que que o IMEA considera? O IMEA, ele considera aqueles impostos, os tributos que estão na governança dos municípios, que é o ISS, o ITBI e o IPTU, né? E para a gente fazer o cálculo do IMEA, nós vamos precisar de algumas variáveis, que vão ser a arrecadação realizada, vocês já informam isso para o TCE, a arrecadação potencial, que é essa que a gente vai tentar não, vamos ter que calcular, né? O esforço de arrecadação e a evolução do esforço de arrecadação. A evolução do esforço de arrecadação vai ser o comparativo entre o esforço de arrecadação no ano corrente contra o mesmo esforço no ano anterior. Próximo. Então, como que vamos pegar esses dados para fazer o cálculo? A arrecadação realizada, né? A gente vai trabalhar. Aqui a gente está falando de 2 anos, né? Mas o ideal seria, para o ponto de partida, a gente ter pelo menos 3 anos de série para a gente ver possível outlier, possível desvio e pegar algum ano que tenha sido alguma coisa fora do comum, né? Então, para não ter esses problemas, a gente vai trabalhar com no mínimo 2 anos de informação. Mas aqui ainda está em construção ainda. Se necessário, eu já conversei com o chefe lá, se necessário, vamos editar uma alteração nesse decreto para trabalhar com 3 anos, se for necessário. Se a gente vê que com 2 anos o cálculo não ficar legal. Arrecadação potencial. Como que vamos calcular a arrecadação potencial? Isso é uma coisa bastante desafiadora. Por quê? Hoje, a gente sabe aquilo que se arrecada, mas quanto que eu poderia arrecadar? Esse é o desafio. Com base na lei vigente no município, com base no tamanho da economia, da quantidade de empresas que têm serviço, da quantidade de imóveis para pagar IPTU, na quantidade de transmissões realizadas pelo ITBI, quanto que eu poderia arrecadar se de fato eu estivesse cobrando 100% do que a minha economia permite, né? E aí eu, calculando essa arrecadação potencial, eu vou conseguir saber qual que é a diferença, ou um gap entre o que você arrecada e o que você poderia arrecadar. O esforço de arrecadação total, ele então vai medir o desempenho de cada município pelo coeficiente, o quociente, né, é a diferença entre a arrecadação realizada e o potencial. Ou seja, é como se fosse a minha eficácia de arrecadação. Eu tenho um percentual 100% lá para arrecadar, o meu potencial, mas eu arrecado só 70%. Esse quociente é que eu vou mensurar como esforço de arrecadação. E a evolução do esforço, né? Ele vai mensurar quanto que era o esforço no ano contra o esforço no ano anterior. Próximo. Bom, eu já coloquei a conceituação de arrecadação potencial também. Já falamos aqui sobre como será a obtenção dos dados, né? Eh, a ideia é que os municípios respondam a um questionário no sistema do TCE, está sendo desenvolvido. Eu ainda não tenho maiores detalhes para passar, porque ainda não está totalmente pronto isso, e também ainda não fechamos a forma como que vai ser disponibilizado, se através de parceria com a Cefaz ou o próprio TCE vai assumir como parte das atribuições dele. Próximo.
Aqui a gente coloca algumas informações mínimas para calcular a receita potencial, né? A arrecadação potencial. Então, além daquela previsão da receita orçamentária que os municípios fazem todos os anos, na LOA e na LDO, nós vamos necessitar das alíquotas vigentes, né, para cada imposto. No caso do IPTU, por exemplo, seria a alíquota para cada tipo eh, de imóvel. Às vezes, eu consultei um município que tinha 12 alíquotas diferentes de IPTU. Então, assim, é, a gente teria um certo trabalho, né? Porque ele tem tantas zonas e cada zona tem 4 tipos de alíquotas possíveis. A base cadastral de imóveis urbanos, aqueles municípios que têm cadastro, né, vai informar a quantidade de imóveis urbanos e rurais, se ele acompanha ali a quantidade de transmissão de imóveis e se faz cobrança, inscrição de dívida ativa, volumes de serviços, né, se ele acompanha a questão do valor adicionado ali para o IPM, ele vai acompanhar também a quantidade de serviços que são prestados naquele município pelas empresas. O cálculo a gente pretende desenvolver, né, o trabalho na Cefaz, parceria com a MM e o TCE também para coleta de dados. O esforço de arrecadação, né, a evolução do esforço de arrecadação total, né, ele é desdobrado aqui em 2 parcelas. O esforço de arrecadação propriamente dito, isso, como que ele se arrecadou num ano, arrecadou no outro, como que evoluiu esse esforço de um ano para o outro, e o grau de estruturação do sistema de arrecadação, que logo mais adiante eu vou dizer o que, que é de fato. E essa fórmula aí ela só diz que você pega o esforço de um ano contra o esforço do outro, e o grau de estruturação, ele pega todas as respostas positivas e soma para cada município. Pode passar? E, por último, isso vai ser transformado, né, num coeficiente, que chamamos aí do coeficiente de esforço de arrecadação, que ele equivale ao IMEA de cada município, normalizado, né, que é a soma, o valor do coeficiente do município dividido pela soma de todos os municípios, do coeficiente de todos os municípios, e aí você tem um percentual entre 0 e 1, que vai dar o coeficiente daquele município. Próximo. Nós vamos avançando aqui, que o horário está bem avançado, e vamos falar agora sobre o GESA. O que, que é o GESA? Eu vou passar essa parte aqui para o Israel, que é o técnico que está cuidando do sistema para coleta de dados. E ele vai explicar para vocês como que vai funcionar esse questionário, né? E eu vou passar para ele agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Israel, eu trabalho na equipe do Eliezer como cientista de dados dele. E eu vou passar para vocês de forma bem sucinta o que essa matemática inteira significa para vocês. Porque, obviamente, apesar da complexidade, em termos técnicos, o que isso aqui quer dizer? Que a gente está tentando mensurar o quanto vocês conseguem arrecadar comparado com o que vocês arrecadam proporcionalmente com a importância daquele tributo e fazendo a comparação de vocês entre os outros municípios. Ou seja, se vocês tiverem a capacidade de arrecadar tudo, vocês têm um indicador perfeito. Essa é a ideia por trás daquela matemática toda, bem complicada que tem, mas ela é necessária para que a gente tenha uma precisão do que a gente está tentando obter de informação. Vamos lá. Tirando dessa linguagem matemática toda, o que a gente quer de vocês? Ó, observe a parte branca desse formulário inicial. Esse formulário inicial, que é o GESA, é basicamente o quê? Ele está perguntando para vocês como é a estrutura do município e como a gente faz essa coleta para cada tipo de tributo.
Obrigado. Tá, vamos lá. Essa parte aqui, o que ela significa? É um questionário muito simples no sistema, com perguntas de sim ou não, não tem nada de matemática, pode ficar tranquilo. Que ele está perguntando o quê? Olha, por exemplo, sistema de conta corrente fiscal que permite apurar valores que paga impugnado e inadimplente enviado para a execução fiscal. Eles querem saber se vocês têm um método de organização. Da mesma forma que a pergunta abaixo, o município faz inscrições dos débitos de dívida ativa em até 12 meses, ele quer saber como vocês se programam em relação a isso. Da mesma forma que o município possui fiscais de tributos. Eita. O município possui fiscais de tributos, eles querem saber se vocês têm pessoal capacitado para executar essa tarefa, para o quê? Evitar acúmulo de trabalho, para que não tenha erros de quando esse dado foi enviado. Aí a gente parte para o quê? Para como cada tributo é tratado dentro daquele município e como ele é organizado. Porque se eu tiver uma arrecadação organizada e para cada tributo, eu tenho a noção de que eu tenho uma arrecadação muito boa, que o meu indicador é muito bom, que o meu município é muito eficiente. Então, vamos lá. No caso do IPTU, eu tenho lei que autoriza, o básico. Eu tenho uma lei que autoriza a minha coleta do IPTU, então, obviamente, já estou no caminho certo. E o município classifica imóveis urbanos por tipo residencial e não residencial. Por que é importante? Porque existem diferentes alíquotas para diferentes tipos de área. Então, importante você saber essa divisão e essa classificação. O município possui cadastro imobiliário dos imóveis urbanos, ou seja, mais uma diferenciação de alíquota que é importante estar no modelo. Se o município tem diferentes alíquotas, obviamente eu preciso estar considerando isso. Ou seja, vocês percebem que basicamente eu estou querendo o quê? A informação de como vocês se organizam dentro do município e como isso é importante para a gente chegar no resultado claro final. Porque se eu souber se a organização de vocês é eficiente, eu sei que o potencial de arrecadação ele vai estar muito próximo do quê? Do arrecadado real. E a mesma lógica para tanto o ITBI, tanto para o ISSQN. Eu quero entender como está a estruturação desses tributos dentro do município. Vamos lá. Saindo do questionário, que a primeira parte vocês vão responder esse questionário. Vale notar, as respostas aqui, elas têm que estar de acordo com as respostas posteriormente, porque pode ter diversões. Se eu estou perguntando para vocês como é a estrutura, e na hora de vocês responder cada tributo tem resposta diferente, a gente vai notar que essa discrepância, ó, talvez não seja bem assim. Então, é importante ter muita atenção nessas etapas para evitar problemas futuros. Vamos lá para o IPTU. Tá, primeira coisa. Você percebe que no exemplo aqui, para o município de Aquarizal, eu tenho diferentes linhas? Por quê? Porque, como o Eliezer estava falando, existe a possibilidade de eu ter diferentes alíquotas para cada tributo. Pode ficar tranquilo que isso aqui ela vai estar no sistema, é só mais para vocês terem uma visão de como a matemática ela é calculada em toda essa ideia. Porque veja só, aqui eu tenho para casa de residência de até 1.000 metros quadrados, eu tenho uma alíquota de 10%, não, de 0,10 e uma de 0,30 para residenciais acima de 1.000 metros quadrados. Isso significa, para cada diferente tipo de alíquota, você vai adicionar uma linha e a gente, no final, vai fazer as ponderações para a gente poder calcular o indicador final. Ou seja, como indicador a proporção, a gente vai ter a ideia dessa proporção vinda de vocês. O mesmo caso aqui, para outros critérios. E aqui, ó, por exemplo, além da alíquota, a gente precisa do quê? Da quantidade de imóveis, porque se a gente está trabalhando com uma proporção, essa proporção precisa ser multiplicada por algo. A quantidade de imóveis é um fator. Se a gente sabe a quantidade de imóveis com você, obviamente, a gente vai ter o quê? O somatório dos valores e o somatório das renúncias, porque as renúncias é uma proporção do que é arrecadado pelo município. E se a gente está renunciando de algo, a gente está deixando de ganhar. Então, é importante também para o cálculo do indicador que a gente saiba, além da somatória dos valores, a quantidade que foi renunciada pelo município. Vamos lá. Aqui é o dicionário, como as respostas devem ir. No sistema que a gente está testando, vocês vão passar por um período de teste do sistema, pode ficar tranquilo. Mas a ideia é o seguinte, no sistema, vocês já estão, essas duas perguntas já estão respondidas. Por quê? Vocês vão fazer o login como usuário do município, representante do município. Então, obviamente, a primeira pergunta já corta.
Apesar de aqui ter a definição de exercício, o exercício sempre vai ser o exercício do ano anterior, ou seja, se vocês vão responder em 2024, são questões relativas a 2023, até porque vocês não têm as informações de 2024 ainda. Alíquota aplicada, ou seja, a alíquota para cada tipo de renúncia ou cada tipo de grupo diário, dependendo do imposto que a gente está trabalhando. O fundamento legal é o quê? A gente quer saber a fonte dessa informação, da onde vocês tiraram que essa alíquota é esse valor. Normalmente vai ser no portal da legislação de vocês. Vocês vão anexar o link para a gente só ter a confirmação que aquilo é aquilo lá mesmo. A quantidade de imóveis, como eu falei, pela proporção, a gente precisa da quantidade, dos valores e da renúncia. E a origem do dado, obviamente, vai vir de vocês mesmo. Como vocês são os representantes legais de cada município, a gente já vai ter essa confirmação. Vamos lá para o próximo. O ITBI. O ITBI, novamente, ele também tem diferentes alíquotas para cada tipo de classificação. Vale de ressaltar no detalhe aqui do SFH, a quantidade de imóveis ela deve ser a mesma tanto para o financiável, tanto para o não financiável, porque é uma proporção da alíquota de imóveis que foram financiados e outros que não foram, mas a quantidade de imóveis é a mesma, só muda o valor para cada um deles. Vocês percebem que é bem simples, apesar da matemática, a resposta é muito simples. A gente tenta simplificar para vocês, porque defendemos a teoria de que o indicador ele pode ser complexo, mas ele tem que ser de fácil coleta. Porque não adianta a gente usar variáveis que são estimadas ou variáveis que são difíceis de coletar, senão o indicador não vai ser preciso. Vai ser basicamente a gente tendo uma ideia do que é para ser, do que ela realmente é. Então, para facilitar a vida de vocês e a nossa vida, é bom que essas variáveis sejam mais simples. E vamos lá. Aqui o mesmo exemplo, a Corizal pode ter diferentes alíquotas, elas aplicadas no somatório, e a gente vai para o dicionário, que é o mesmo esquema. O município são vocês, o exercício já está automático no sistema, a alíquota é a informação que a gente precisa, o fundamento legal, novamente, é de onde vocês tiraram essa informação, e aqui entra as escolhas. Como eu falei, o SFH, o financiável, e o não financiável tem esse detalhe, que a quantidade de imóveis é a mesma, o que muda é a alíquota aplicada para uma quantidade e para outra quantidade. A quantidade de transmissões, ou seja, quantidade total de imóveis transmitidos conforme o fundamento legal. Aqui ele fala o que eu falei, a quantidade tem que ser a mesma só no caso do SFH. Valor da transmissão, ou seja, o somatório de todos os valores, para a gente ter... obviamente, vocês não vão ter que adicionar imóvel por imóvel, vocês vão colocar o somatório lá e a gente posteriormente vai fazer o cálculo, senão ia dar um trabalhão para vocês, botar 200 mil imóveis no sistema. E o tipo de renúncia? Se não há renúncia, não há valor. Se é inuidade ou se é isenção. Isso aqui é importante porque nós precisamos classificar esses tipos para colocar no indicador. Olha, se não há renúncia, então o que eu estou tentando mensurar? Eu não estou abrindo mão de nada. E é nesse sentido que o indicador vai seguindo para fazer o indicador final do cálculo de vocês. Agora, para o ISSQN, temos a mesma lógica. A gente fez o levantamento e a gente percebeu que existem alíquotas fixas e alíquotas variáveis para o ISSQN, que elas são definidas de acordo com o escritório de contabilidade, são aplicadas pelo escritório de contabilidade. Então, nesse caso, um desses motivos por ter várias alíquotas aqui é porque nós precisamos ter essa diferenciação. Lá no nosso sistema vai ter opção para vocês, olha, meu município trabalha com alíquota fixa. Vocês vão marcar, colocar alíquota. Agora, se eu tenho alíquotas variáveis, eu preciso definir e preciso digitar no sistema quais são cada alíquotas e os valores que são aplicados em cada uma dessas alíquotas. Ter essa diferenciação é muito importante porque para o valor fixo, a gente vai considerar o valor fixo individual e para valores variáveis a gente vai usar a média ponderada. Então, por isso é importante a gente ter essa classificação antes de calcular a média. E aqui é o dicionário de como as respostas devem vir, bem padrão. Então, vocês vão perceber que no final vai ficar muito automático, porque, ó, eu já sei que é isso, isso aqui, eu só preciso dessas informações. Ou seja, vocês podem fazer uma planilha, organizar isso durante o ano, e quando chegar no período de entrega, só colocar as informações necessárias, que não são tão complexas assim.
a porcentagem da alíquota aplicada. Como eu falei, vale ressaltar que existem alíquotas fixas e alíquotas variáveis. O fundamento legal, que vocês já sabem o que é onde vocês tiraram a informação. O ISQN de valor fixo ou valor variável, dependendo do município. A quantidade de contribuintes, ou seja, a quantidade de pessoas que por alíquota aplicada. E o tipo de renúncia, novamente, se é uma renúncia, se não há renúncia, se é uma imunidade ou se é uma isenção. Indica a incidência do tipo de renúncia. Essas ferramentas são importantes para a gente classificar e escrever o modelo da melhor forma. Assim, a gente projetou esse indicador, essa é a versão inicial, mas ele vai sofrendo alterações para que ele fique cada vez mais preciso, cada vez mais elaborado. Mas, de início, essas variáveis que a gente considera que são suficientes para quê? Que a gente tenha uma noção da capacidade de entrega de vocês e a nossa capacidade de execução e apresentar um resultado. Fala, olha, o município tal, 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 a gente tem esse desempenho muito bom e o município tal, tal, a gente pode melhorar nesses aspectos. A arrecadação do IPVA dele, por exemplo, não é tão boa. O que a gente pode fazer melhorar? Aí entra a pesquisa, que é a gente ir lá e ver assim, naquele município, a organização dele para fazer aquela arrecadação é boa? A gente vê no questionário que não. Então, a gente começa a apresentar soluções e propostas para que essa arrecadação melhore e os municípios, em conjunto, tenham uma evolução melhor da sua forma de arrecadar os seus tributos. E aqui, por final, a gente organizou meio que uma linha do tempo para vocês não se perderem de como deve ser entregue os resultados, né? Os que a gente espera. Qual que é o período mesmo? 2025. É para 2025. Tá. Aqui, ó. Obter as bases de dados das prefeituras, ou seja, vocês agruparem os seus dados, organizarem, prepararem para enviar. Calcular a arrecadação potencial dos impostos para os 2 últimos anos, ou seja, no caso agora ano que vem vai ser 25 e 24, a gente está trabalhando com 23 ainda, porque como muito dos indicadores que vocês viram, começa a partir desse ano e não do ano anterior, por não ter muito das informações que eram necessárias para fazer o cálculo. Obter os dados de arrecadação realizada por impostos no site do TCE. Isso aqui já facilita bastante, porque como vai ser na plataforma do TCE, então você já tem uma correlação de dados. Não precisam ficar indo em local para fazer esse tipo de coleta. Calcular o esforço de arrecadação de cada imposto para 2 últimos anos. Essa parte metodológica de cálculo de arrecadação, ela vai ficar mais com a gente. A gente vai fazer essa mensuração para não ter dor de cabeça para vocês. A gente vai coletar, vocês vão enviar os dados para o TCE, a gente vai fazer essa coleta, a gente vai, na verdade, não tem definido, mas a ideia é que a gente faça esse trabalho e a gente receba o dado, faça o trabalho e produza o indicador. Para evitar. Ou talvez o TCE, como a gente falou no começo, não temos essa definição ainda, mas de qualquer forma, a nossa equipe já se preparou para, caso formos executar o indicador, já temos tudo preparado, vocês podem ficar tranquilos. Calcular o peso médio de cada imposto, calcular a evolução do esforço de arrecadação e, por fim, calcular o IMEA até 30 de maio. Enviar a unidade responsável pelo cálculo do IPM e ICMS até 31 de maio. Ou seja, essa é a linha do tempo que nós vamos tentar seguir e ela vai ser muito importante a partir dos próximos anos para ter uma noção do desempenho de vocês em questões de arrecadação de tributo, nessas variáveis específicas. Aqui o cronograma. Temos aqui, ó, no ano passado, validar a metodologia de cálculo de IMEA, já foi realizado. Elaborar a minuta do decreto, já foi. Trabalhar a obtenção de dados municipais para cálculo de arrecadação potencial. A gente aqui é mais ou menos uma mensuração de como os dados viriam para a gente. E nesse ano, trabalhar na obtenção de tratamento na análise de validação dos dados municipais para cálculo da arrecadação potencial do GESA. Para o ano que vem, apurar o IMEA 2025. Aí que vocês entram enviando para a gente dados de 2024, do ano atual. Com base nos resultados de 24 e 23. Percebe que vocês têm um ano inteiro para se planejar, para essas poucas informações que a gente necessita.
Vocês podem ficar tranquilos, como eu falei, vai ter período de teste, então se vocês não entenderem, vocês podem tirar dúvida com a gente, tranquilo. Serão utilizados dados municipais informados e disponíveis pelo TCE até 31/3. Aí já para o ano de 2026, apuraram em média de 26, que é com os dados de 2025, com base nos resultados de 25 e 24. Ou seja, a gente vai começar a construir uma série histórica para saber como esse município foi evoluindo seu potencial de arrecadação. Se ele está melhorando, se ele está piorando, para a gente poder tomar medidas para que auxiliar a, a forma que esse município vai arrecadar seus tributos. No geral é isso, muito obrigado a vocês. E só.